Eduardo não quis buscar ajuda. Estamos aqui ao vivo e eu quero falar hoje sobre uma epidemia silenciosa que vem acontecendo hoje no Brasil com os nossos homens. Uma epidemia silenciosa entre homens. E hoje quem vai contar essa história do Eduardo será a nossa querida Núbia, que já já estará chegando aqui para contar esse caso, né? Eu tenho certeza que se você é um homem e não gosta de pedir ajuda, eu gostaria que você ficasse até o final dessa live aqui para você poder entender algumas coisinhas que podem acontecer ou que. Aí ela já chegou aqui, já vou chamar ela aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, Bom, sabadão e nós aqui. sim, estamos aqui tentando fazer a cabeça desse povo, ver se eles abrem os olhos, né, um pouquinho para essa problemática do homem. Saúde mental masculina, estamos no pleno mês de junho, um junho bem friorento, né? Mas eu acho que talvez até que o frio colabore para esse olhar para dentro, né? O inverno, aquele olhar para dentro. Acho que é uma coisa até profunda de experimentar, né? Um tempo assim para você poder refletir sobre o que você vem fazendo, suas ações. Então, Núbia, conta pra gente aí a história do Eduardo. Ah, eu escrevi errado no fixado, vou escrever de novo. Eu botei Eduardo. Eduardo. Vai falando aí que eu vou puxar de Vou. novo aqui. Gente, olha só, né? Vim até inspirada para essa live, porque eu estava agora numa aula, né, lá do Instituto Saulo Veríssimo, e a gente estava falando sobre autoanálise, né, Lari? Você é psicanalista, então você sabe que primeiro é olhar para dentro, para a gente, para depois acolher, né? Então, nós, como terapeutas, a gente está o tempo inteiro olhando para a gente, para depois a gente acolher, né? E então eu vim até inspirada, porque esse caso é um caso que muitos homens passam, né? Uns mais, outros menos, mas nesse caso específico foi um caso extremo, né? Então, o Eduardo, né? O Eduardo que não pede, que não pedia ajuda, né? Ele não pediu ajuda até a vida dele desmoronar por completo. Então, ele já é um cara meio que nerd, meio não nerd, né? Então, eu sou da área já fui da área da tecnologia, então eu sei que a gente é meio fechado, né? 39 anos, analista de TI, né? Funcionário estável, pai presente, casado há mais de 10 anos. A profissão dele também ajuda a ficar mais fechado, né? A gente, quando é analista de tecnologia, a gente é uma pessoa mais introvertida, né? Só que a vida foi passando pro Eduardo e ele aguentando as pressões, tanto no trabalho quanto na vida, problemas com familiares, problemas financeiros, né? A esposa não trabalhava, a esposa cuidava dos filhos. E ele foi se fechando cada vez mais, tanto no trabalho quanto em casa. Só que o pior de casa é que a esposa observava que ele estava sempre quieto, sempre na dele, não interagia mais com as crianças, isso ao longo do tempo, tá, gente? E a bola de neve foi crescendo. Ele perguntava para a esposa como que. A esposa perguntava para ele como ele estava se sentindo. Ele, nada, eu só tô exausto, nada, é só o trabalho, nada, é só. E o nó dentro dele que ele nem sabia nomear, porque ele não sabia nem nomear a emoção, né? Ele não sabia nem dizer o que ele estava sentindo, só que ele sabia que ele não estava bem. E não sabia verbalizar, né? Porque quando a gente reconhece algo em nós, a gente precisa é, reconhecer aquilo também. E por isso que é muito importante vocês assistirem essas lives, assistirem conteúdos de autoconhecimento, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não reconhece o que a gente tem, a gente não consegue elaborar, não consegue falar e o negócio explode, que foi o que aconteceu com o Eduardo. E a coisa foi crescendo, até que a esposa um dia falou: Poxa, ele não fala, ele não quer conversar comigo, não sei o que está acontecendo, então eu vou embora. E foi embora. Tem como culpar essa esposa? Sim, não, né? Mas quando você tá falando com uma pessoa
pedindo para ela explicar, pedindo, sabendo o que está acontecendo, gera angústia na outra, gera insegurança na outra pessoa também, gera um afastamento, porque você não tem acesso. Percebe como se calar é algo problemático, né? Então, se eu não consigo verbalizar aquilo que eu tô sentindo, eu afasto a outra pessoa também. E às vezes né, é um casamento, é uma esposa, não é uma namoradinha, uma ficante ou qualquer pessoa, né? É uma esposa com quem você está dividindo a vida. Então, aquela coisa de estar sempre forte, não falar e não dizer o que está acontecendo. É muito ruim, porque a esposa, muitas vezes, ela pode ser uma auxiliadora. Olha, eu acho que você precisa de ajuda, busca um psiquiatra, um psicólogo, né? Eu não vou poder ser sua terapeuta, mas eu posso te acolher, te direcionar. Então, você, né, não falar, você afasta. Afasta a esposa e afastou os filhos. Foi isso que aconteceu com ele. Ela foi embora. O que que aconteceu com o Eduardo? Depois que ela foi embora? A casa ficou vazia, tinha mais ninguém. Ele se afundou cada vez mais, foi se afundando em bebida, foi faltando trabalho, foi ficando cada vez mais sujo, sujo mesmo, gente. Dentro de casa, a casa não era limpa, ficava sujo, se afundando, não fazia barba. Você via que fisicamente a pessoa estava definhando e não falava. E não falava o que estava acontecendo com ele. As pessoas perguntavam no trabalho se ele estava bem. Ah, tô bem, tá acontecendo os problemas, tô bem. Tá bem nada, né? Visivelmente já ele já não já aparentava que não estava bem. Até que um dia um amigo do trabalho dele resolveu aparecer na casa dele de sopetão. Entrou lá dentro da casa dele e falou: "Ó, quero falar com você", né? Um amigo, santo amigo que percebeu, né? Santo amigo que viu que alguma coisa estava acontecendo. E daí foi onde Eduardo desabafou, desabou lá pra ele, chorou, falou: "Olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas tá acontecendo alguma coisa. Eu não sei o que é", né? Aí esse amigo acolheu ele, falou para ele buscar ajuda, né? Ele já seguia a gente, eu e a Lara, ele já seguia, olha só, ele já seguia, mas não tinha coragem de, sei lá, mandar uma caixinha de pergunta, falar com a gente no direct, muitos fazem isso, falar com a gente no direct, né? Às vezes a gente acolhe, eu acolho, a Lara, eu tenho certeza que a gente acolhe ali no direct também, quando a coisa tá muito ruim, né? A gente acolhe. E aí foi onde ele decidiu, né, entrar por esse processo. E a Lari vai contar um pouquinho mais como que foi, o que que causou tudo isso nele, né, Lari? Boa tarde, Rodolfo. É bonitinho, Rodolfo, boa tarde. Então, olha só, acho que o primeiro ponto aí é a gente analisar a questão ancestral do homem ter que ser forte, porque é ancestral, né? É antropológico, enfim. O homem, ele é a base da sociedade no sentido de construção. Foi ele mesmo que construiu tudo, né? Enfim, né? A casa que a gente mora, enfim. E para isso ele não poderia ser fraco, uma pessoa, né? O valor do homem está na força que ele representa e que ele é. Como ele é forte, né? Nenhuma tempestade vai fazer que ele caia. Então, o que que acontece? Hoje em dia, a gente não vive mais naquele tempo. Hoje em dia, as coisas já foram muito facilitadas por esses primeiros homens que vieram muito fortes. E hoje a gente tem outros tipos de trabalho, a sociedade está diferente, as configurações estão diferentes, e um novo olhar precisa ser implementado as soon as possible, ASAP. Porque a gente vê um adoecimento. O Eduardo não é o único. Todo esse caso que a gente está analisando hoje, quantos são os casos? Eu botei uns stories assim, é verdade que o homem não gosta de ir para terapia? Quase 100% das pessoas votaram que sim, é verdade, que tem preconceito, enfim. E antigamente, o que, que acontecia? As pessoas iam para as igrejas para poder se confessar com o padre, e o padre dá alguma orientação dentro da espiritualidade. Só que muita gente começou a questionar a própria religião e sair da religião. Então, muita gente acabou saindo da religião e essa figura do padre acabou indo para o pastor, mas acabou também se perdendo para aquelas pessoas que não estão indo mais para poder trocar uma ideia, né? Uma pessoa, né? Aquele patriarca, enfim. Hoje em dia, as famílias estão completamente desfeitas, você não tem mais aquele senhor mais velho que você vai lá para fazer uma pergunta, às vezes é um avô, né? Às vezes é um tio mais culto. É difícil, é raro você ver hoje em dia esse tipo de apoio. E aí entra o papel do terapeuta, que não é muito antigo na sociedade, tem o quê? 150 anos aí.
não tem muito tempo, né? Antigamente a gente tinha os oraculistas, né? As pessoas iam consultar os oráculos. Mas hoje a gente tem uma profissão, né, que nos capacita a ouvir, porque o que antigamente as pessoas passavam por cima, hoje a gente sabe que existe. Hoje a gente sabe que adoece profundamente, é a depressão, né, a ansiedade, que é o mal do século. E os homens estão aí, ó, morrendo por conta de situações que eles, enfim, né, eles tinham a vida porque não conseguem elaborar esse monte de situação que vai passando na vida deles e eles vão só, né, naquela, aquela bola de neve que vai rolando, rolando e vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o Eduardo, ele teve que perder a mulher para, de repente, chegar no fundo do poço e, gente, olha só que máximo, ele teve um amigo para fazer um alerta, né? E, gente, o que eu atendo, não sei também, Nubia, eu acho que seria um outro estudo de caso, a solidão, que eu Solidão. atendo de homens solitários. Os Sim. homens, né, eles se enclaustram, Fica eles dentro, enclaustrado. Ah, não sei, não. e aí eles ficam dentro da casinha deles, assim, ó, e não sai para nada, tá ali naquela solidão, não se. Porque a gente só cresce na presença do outro. Sozinho a gente não cresce. É por isso que eu sou contra esse negócio de esposa reborn. Né? Você não tem ali uma lead ali para lidar, né? Você não tem um conflito para você. Porque o outro te mostra muito do que você precisa. Hein? Olha lá, enclausura. Enclausuram. Obrigada, Diego. Bom, gente, aí o Obrigada. nosso bom português. E aí, ele nunca reclamou. Ele sempre dizia, tá tudo bem, né? Ele é uma cultura do silêncio emocional masculino. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério. Isso não é de hoje, mas a gente precisa falar hoje nisso, né? Hoje, amanhã, depois, e a gente vai insistir nisso aqui. Porque os homens, eles falam que tá tudo tranquilo, vai melhorar, tô segurando, e não fazem nada para realmente, de fato, ter um alívio emocional. Porque, gente, eu já disse isso em outras lives e vou repetir, é muito fácil a gente se desequilibrar. Ó, no dia e eu, a gente trabalha com saúde mental, a gente precisa cuidar da nossa própria saúde, mas, gente, vira e mexe, é uma ligação que você recebe, é uma conversa atravessada que você tem com o filho, com o marido, enfim, com alguém da família, que te desequilibra. E imagina você aguentando anos a fio, principalmente daquele cara que fala assim, não, eu sou autônomo, né? Vou ser forte, não vou tirar férias. Rapaz, pronto, é a receita certa para o suicídio passivo. Você está indo a caminho da morte sem saber. E se não fosse esse amigo dele, como a gente tem sido amiga de vocês também, entregando isso aqui, ó, essas lives de reflexão, né? E você não abre o olho, enfim, quem é que vai abrir seu olho? Quem é que vai bater na sua porta e vai falar? Exatamente. Né? Exatamente. E aí, ele tem. É difícil para alguns homens admitir que precisam de ajuda. Primeira coisa, né? Acho que é admitir que precisa de ajuda. E quando a esposa diz, olha, não tá legal, cara, o cara não teve capacidade de ouvir. Porque, pô, a esposa supostamente, né, deveria ser a sua melhor amiga. E se a mulher está sinalizando, olha, não tá legal, e você fala, tá tudo bem, você entra no estado de negação. Pronto, tá aí a receita para o divórcio, né? A mulher tentando falar, se comunicar, pode ser até que ela não esteja levando as ferramentas corretas para essa comunicação, porque isso aí é um outro capítulo, né? Existe uma comunicação que é facilitada entre homem e mulher, quando a mulher sabe falar, e o homem também, né? Porque o Diego, né, coitado, ele falou assim, com perdão no profissional, mas quando você se abre na primeira oportunidade, te joga na cara e termina com a frase, se mata, cara. Eu não sei se você tá falando da mulher, né? Mas uma esposa, né, ou a cônjuge que você escolheu, que você tá ali, é um tempo casado, isso não devia acontecer. E se você não fala por medo, eu tava fazendo uma reflexão essa semana, gente, é o seguinte, qualquer relação que você precise mentir para outra pessoa, esconder da outra pessoa, você não fica confortável em falar sobre você para outra pessoa, já tem coisa errada, já não é verdadeiro, entende? Já Perfeito. não é
verdadeiro. Então, eu busco nas minhas relações assim, olha, eu tenho uma relação com a Larissa há muitos anos. Se eu começar a sentir assim, isso eu não posso falar com a Larissa, porque eu acho que ela vai ficar chateada, eu não posso. Já tem alguma coisa errada. Já tem alguma coisa errada. Entende? Então, relações se constroem com base em confiança, relações se constroem com base em troca mútua. Se você já sente que não pode falar, tem alguma coisa errada. Fica de olho. Exato, perfeito. E essa coisa também da terapeuta, né? Eu já atendi uma pessoa, um homem, uma vez que falou assim: Nossa, você devia pegar uma arma e atirar na cabeça, você devia ter vergonha de estar falando isso, você é homem, você é branco, tipo assim, desvalorizando ali a dor do cara. E aí, não sei se eu entendi também de outra forma isso que ele falou também, são a questão dos terapeutas, dos falsos terapeutas, né? Da É, mesma forma que existem falsos médicos, não porque não tem a formação, mas sim porque não é humano o suficiente para olhar para isso. A gente vai ter falsos psicólogos, vai ter falsos professores, enfim, né? A sim, gente sabe que isso acontece demais, gente. Em qualquer é. área do mundo vão ter péssimos profissionais. A gente, como a gente também começou a visualizar a questão do homem, a gente deixou de lado também para a nossa própria vida pessoal as ideologias feministas, porque elas desvalorizam e descredibilizam a palavra do homem e tudo que ele fala. Então, no caso, se vier uma pessoa para mim, ele pode contar um monte de mentira. Eu vou para mim, eu vou achar que ele tá falando tudo a verdade. Eu não estou duvidando da palavra do cara. Gente, uma coisa muito importante, antes de vocês saberem a formação do terapeuta, é saber se esse terapeuta se autoanalisa, se ele faz também um trabalho de autoanálise. Porque muitas vezes um profissional que fala uma besteira dessa é coisa dele. Bateu com uma transferência dele, entende? Então é complicado mesmo. Mas se vocês sentem passar algum desconforto com algum profissional, não é a profissão, é o profissional. É, Né? Então, cuidado com isso, né? Tem gente que fala, já procurei 5 psicólogos e nada funcionou. Gente, continua procurando, uma hora é acha. igual, Eu também demorei para é igual, achar. é igual você procurar um barbeiro. O Alexandre, por exemplo, não vai qualquer barbeiro. Ele tem medo de entregar aquela linda barba dele. Exato, né? Cabelo, às vezes mecânico, né? Você Exato. demora às vezes para confiar numa pessoa e tá tudo certo, é isso mesmo. Existe uma troca de valor financeiro, porque isso também é terapêutico, tá, gente? O dinheiro, quando você entrega alguma coisa, é como se você estivesse retribuindo aquilo que você está recebendo de graça. Claro. E isso, na psicanálise, né, o Freud já dizia sobre essa troca Sim, terapêutica. O dinheiro em troca de um serviço, sim. mas enfim. E aí, voltando a falar do Eduardo, né? Olha o que o Eduardo, danadinho, fazia para não sentir. Eu não sei exatamente, assim, eu não conheço esse caso concretamente para poder falar o que estava errado. Porque pode ter sido uma dor do passado, uma ferida emocional lá na época dos pais dele na infância. Ele pode estar sofrendo, por exemplo, uma repressão lá dentro do emprego dele. Tudo pode estar acontecendo. Só que dentro da análise, né, que a gente vai investigar isso aí. Mas olha o que o danadinho estava fazendo. Primeiro, ele ficava quieto. Ele fazia um silêncio, era a fuga, né, dele emocional. Então, para que eu vou falar sobre isso? Deixa que eu resolvo. Depois ele começou a ir para cerveja e álcool. Ele começou a beber sozinho e depois socialmente com um anestésico emocional. E muitos dos homens fazem isso, tá? Muitos homens fazem isso. O álcool, ele vira tipo um aliviador, né? O Alexandre gosta de beber uma cerveja que ele fala que ele tem vários insights, assim. E aí, ele fala, nossa, lembrei disso, posso fazer isso e tal. Enfim, é porque ele relaxa. Mas, pô, meu, por que ele não consegue relaxar sozinho? Se se existe possibilidade disso, por que precisa de um recurso externo para te fazer, né? É, enfim, ser mais criativo, ou ter mais insights, ou relaxar, né? Sendo que a gente pode ensinar isso a você se autorregular, né? E ficar de boa. Ainda mais uma pessoa que quer emagrecer igual a ele, e eu também, que eu já estou bem gordinha, ficar bebendo álcool é só atraso de vida na dieta, né? Eu tô aqui na coquinha zero. É, E
uma outra coisa, a gente está rindo aqui das piadinhas, mas o humor, olha que interessante. Às vezes você vê a pessoa, ela é uma pessoa engraçada, ela é bem-humorada, ela faz um humor ali que é para manter uma aparência de leveza. Só que por dentro o cara tá detonado, meu. Ele vai chorar no chuveiro, né? Ele já estava assim, pô, já apagou o fogo lá com a mulher dele. Eu não sei o que estava acontecendo ali, a gente precisa investigar o que é. Mas o cara não se abria, o cara não se colocava ali à disposição para mudar um conteúdo ali interno, que nem ele sabia o que era, né? E aí também ele usava conteúdo online. Aí ontem a gente falou sobre pornografia, né? Foi ontem, nem sei que dia. Se Foi. você já fica aqui a dica, tá, gente? Nós vamos colocar todas essas lives, as gravadas que estão aqui no feed e as que não estão registradas no feed lá no grupo. Então, se você perdeu alguma, que eu acho que não deveria perder, entra lá, porque nós, além das lives, a gente vai disponibilizar exercícios para você poder sair dessas situações aí, tá? Então, quando você perde o seu tempo, né, ali no conteúdo online, gente, eu vou falar que, de fato, a gente perde muito tempo, né? A gente perde muito, muito tempo. É, mas é um recurso que ele fala, pô, deixa eu... eu tenho que ficar aqui acordado, né, de 8 às 10 da noite, 10 e meia da noite, fica 2 horas e meia simplesmente vendo vídeo, passando É. ali, scrolling the screen, e aí é, simplesmente a pessoa passa horas do seu dia, da sua semana, fazendo uma coisa assim, ó, sem interação, sem produtividade, sem estar, sabe, um lazer vazio. É um lazer vazio, gente, infelizmente, tá? E eu até lembrei de uma família que eu conheci no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, há muitos anos atrás. Eu achava tão bonitinho, porque naquela época eu era bem mais nova e essa parte da noite todo mundo assistia as notícias, né? E depois via a novela das 9, que era das 8, que virou para as 9, né? Todo mundo fazia isso naquele tempo. Enfim, as pessoas que eu conheci e tal, né? Geralmente as pessoas estavam ali pregadas na televisão. E essa família, eles iam para aula de karatê 3 vezes na semana, de segunda, quarta e sexta, eles iam para aula de karatê a família Hum. toda. E terça e quinta eles tinham uma outra coisa que eles faziam assim. Pô, eu achava tão legal aquilo, sabe? Era um momento em família, eles não deixavam para o final de semana. Era na semana mesmo, era aquele tempo ali que o restante do Brasil estava pregado no Frente Jornal Nacional, né? Enfim. O Diego escreveu aqui, ó, minha primeira sessão de terapia em grupo está bem interessante, melhor do que eu imaginava. Massa, vou até printar aqui seu depoimento. Isso, é sobre isso. E aí, gente, por último, o que o Eduardo fazia para poder fugir da realidade? Ele dormia demais no final de semana, né? Mas eu acredito também que poderia ter uma questão de depressão É. ali, né? E aí, durante a semana, a pessoa passa por muito desgaste mental e emocional, ou seja, e durante a semana mesmo, ao invés dele se ajudar nessa questão, ele piorava porque ficava se distraindo, e aí chegava no final de semana que ele dormia, dorme, 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 dorme. Aí também, ó, não encontra com os filhos, não se depara com a esposa, se afasta ainda mais, porque cadê o tempo de qualidade? Durante a semana não tem. No final de semana você só quer dormir, beber, ficar rolando o celular. Existe vida além do celular. Tem uma, tem uma coisa que eu queria compartilhar também, sabe, Lara? Aproveitando o teu gancho, que é assim, né? A gente lida com muitas situações dos homens, né, que estão passando por situações bem complicadas, né? A gente precisa falar aqui, a gente já sabe, N situações, né? É, tem uma coisa, né, que a gente precisa deixar claro também, com esse processo que a gente está fazendo aqui de saúde mental, que a autorresponsabilidade do que a gente está sentindo é sempre nós, nunca é do outro, né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma garota, uma menina que, sei lá, ela foi violentada, por exemplo. Ela não tem culpa da violência, mas ela
precisa cuidar e elaborar aquilo que ela está sentindo. Eu trouxe um exemplo bem chocante para vocês entenderem isso, né? A gente não tem culpa realmente, muitas vezes, da violência que nos acontece, mas aquilo que a gente está sentindo é nossa responsabilidade elaborar. Não tem como, né? A gente vive num mundo que é um mundo, como vocês sabem que é, não é cor-de-rosa, né? Então, quando a gente traz a gente está trazendo esse tema de saúde mental masculina, tá? Porque é pouco falado, né? Eu não vejo ninguém falando de saúde mental para vocês saberem elaborar o que está acontecendo dentro de vocês. Eu não vejo ninguém falar e pode ser que nem você vê, não tem engajamento. Se eu estivesse falando aqui como sobre a mulher narcisista, a mulher borderline, a mulher não sei quem, se a gente tivesse aqui para polêmica, meter o pau, isso aqui estava super engajado, né? Qual é a problemática? Não que a gente não tenha que ter uma psicoeducação sobre potenciais sinais nas mulheres e a gente levar que isso acontece, inclusive, para o judiciário, tem um porquê dessas informações acontecerem, mas ficar só nesse tema não ajuda a olhar para dentro. É a mesma coisa eu falar, todo homem é um potencial violentador, né, como eu dei o exemplo. Todo homem é um potencial violentador. Vai curar a dor da pessoa que foi violentada? Não vai. Então, a saúde, quando a gente fala saúde mental, é realmente isso, para que vocês tenham uma qualidade de vida que vocês não estão tendo, né? Aquela coisa que a Lari falou no começo. A gente vem de uma cultura de 150 anos aí que a gente tem só né, desse tema de terapia, antes que fazer terapia era louco, então demorou muito aceitar fazer terapia. Só que a gente tá vendo que as coisas estão descambando, né? E a terapia evoluiu demais, não é só sobre a dor, é sobre também como lidar com o outro, como a gente poder melhorar a gente mesmo perante o mundo, né? Entre outras situações. Por isso que na pandemia muita gente sucumbiu, porque na pandemia muita gente não aguentou ficar no isolamento, porque não era forte o suficiente, ou seja, chegou ninguém controlou. Chegou uma pandemia. Você tem que ficar lockdown em casa, isolado. Muita gente pirou. Por que muita gente pirou? Porque não tinha uma base emocional forte, né? Que muitas vezes é essa coisa da dor não falar como o Eduardo. Desculpa, Lari, que só dá um fechamento. Você pediu desculpa de quê? Quis dar um fechamento, te cortei Não, aí para não, poder. não. É isso mesmo. A gente está vivendo uma epidemia silenciosa. Os caras não pedem ajuda porque eles se acham autossuficientes ou às vezes não priorizam, né? Às vezes é um dinheiro que ele, sei lá, poderia estar fazendo uma outra coisa e ele prefere, né, dar prioridade para essa outra coisa. Lembrando, gente, que terapia é uma coisa. Atividades terapêuticas são outras. Então a pessoa fala assim: eu vou para o meu futebol que é minha terapia. Não, não é só terapia, é uma atividade terapêutica. Sim, vai te fazer muito bem. Mas a terapia são essas conversas que a gente tem, assim, ó. E aí você vai se desembolando. Toda vez que a gente fala da gente, a gente acaba. E aí o seu analista te faz uma pergunta, você consegue responder. Tipo assim, nossa, nunca tinha pensado nisso e tal. Aí você pensa assim, um pouco mais. Aí, por exemplo, o analista vai te fazer uma pergunta assim: mas o seu pai gostava mesmo da sua mãe? Aí você olha assim, ai, cara, agora você está me fazendo uma pergunta que eu nunca me fez, né? E tal. E aí você pensa, de fato, assim, o analista ele vai Profunda. fazer perguntas estratégicas para você poder se ouvir, né? E de repente encontrar outras respostas que você ainda não tem. E aí eu posso aqui dar muitos exemplos para vocês, mas não é o caso, porque já vencemos o horário. Eu acho que hoje foi a live mais longa que a gente fez. Eu gostaria de agradecer a todos a presença de vocês. Lá nos stories a gente vai colocar o link para você poder entrar no grupo. É um grupo que a gente está fazendo com muito carinho, Núbia e eu. Se chama Escalada do Homem Invisível. Justamente, esse invisível aí, justamente são essas dores que o homem tem e que não fala, que não pede ajuda, que está vivenciando, sofrendo calado. É, e até o final de junho estaremos fazendo lives aqui, né, ao meio-dia. É muito importante que você siga lá a Terapeuta dos Homens, e Núbia Januse aí no Insta para você receber as notificações, tá bom? E se você está gostando, compartilha com um amigo,
curte, quando cair aí, aparecer no feed aí a live, salva, faz um comentário, bate uma palminha, põe uma carinha põe um joinha lá para a gente poder ter um engajamento e entregar mais para outras pessoas, porque isso é importante também para a gente, nosso trabalho aqui. Isso aí, gente, muito obrigado. Eu não sei, acho que no meu feed, no meu Instagram, não tá entregando muitas coisas, né? Então a gente pede para vocês compartilharem mesmo, porque senão fica morto, né, esse conteúdo. Ai, ai, ai. Então tá, um abraço, um ótimo sábado para vocês, amanhã estamos de volta. Isso aí, beijo, gente. Tchau. Outro, tchau.